Bom dia, aqui é o professor Guilherme, professor de Educação Física e para o caso aí do primeiro e segundo ano, professor do Território do Saber, que é aquela atividade do integral que ocorre do meio-dia ao 1h30. No meu caso, professor das atividades relacionadas ao xadrez. Estou fazendo esse vídeo como correção da atividade que eu passei na semana passada a respeito do movimento das peças. Primeiramente, é interessante a gente pegar e pensar que é preciso assistir os vídeos disponibilizados do YouTube que eu disponibilizo antes de realizar as atividades, senão não adianta. Uma aluna minha perguntou semana passada, perguntou não, falou, né? Ah, mas professor, eu não consigo fazer as atividades porque eu não sei jogar xadrez. Pois aqui é exatamente para isso, para a gente aprender a jogar, né? Então, não é uma questão de saber ou não saber, que a gente está aprendendo. E para isso, errando ou acertando, é importante fazer as atividades aí que são postadas para serem realizadas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a atividade 1. Então vamos lá. Quanto à atividade 1, a pergunta é: qual a imagem que mostra o movimento certo da torre? Vocês podem ver que eu coloquei só a torre no tabuleiro, que é para ficar mais simples, na verdade, de ver, de visualizar a movimentação da torre aí, tá bom? E aí eu coloquei também imagens para ficar mais fácil do aluno responder, né? Nesse caso, o pai só ajudaria falando a questão para ele, pai, a mãe, avô, avó, né? Ajudaria o tio, tia, falando aí a questão para ele, e ele responderia olhando as imagens, responderia por ele mesmo, tá bom? E aí, é interessante falar que a torre ela mexe reta, seja para cima, seja para baixo, seja para um lado, seja para o outro. E aí a opção 1 era errada, tá? Exatamente porque mostra a torre se mexendo na diagonal, ela não se mexe na diagonal, tá? A opção 2 já mostra a torre se mexendo igual um cavalo, por exemplo, indo para o lado e depois para baixo. Isso também está errado, tá? Que ela só se move ou para o lado ou para baixo, não as duas coisas ao mesmo tempo, tipo ir duas casas para um lado e depois ir para baixo. Tá? Nesse caso, o cavalo até faz isso, mas a torre não. A torre também, aqui é uma variação da opção 2, né? Só que um pouquinho maior. Ela também está mexendo duas para o lado e está descendo três para baixo. O que ela também não faz. Ou ela mexe para o lado ou ela mexe para baixo. Ou ela mexe para o outro lado, ou mexe para cima. Mas em duas direções ela não vai. Precisa de outra jogada para ela fazer isso. E aqui, levando em consideração as possibilidades que a torre tem a partir do momento que ela está em uma casa do tabuleiro, a opção certa era essa daqui, a 4. Porque se ela está aqui, ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda, ou pode ir para cima, ou pode ir para baixo. Não as quatro coisas ao mesmo tempo, mas ela pode ir para qualquer um desses lados. Assim como ela pode parar no meio do caminho, ela não precisa ir até o final aqui com a torre, até o final do tabuleiro, ela pode parar aqui ou pode parar aqui, mas ela anda quantas casas ela quiser em linha reta. Porém, sem pular alguma peça que esteja no meio do caminho, como a gente vai explicar aqui para frente. Por fim, a opção 5 ela também estava errada, porque tem duas opções aqui que mostram a torre se mexendo na diagonal. Ela não anda na diagonal, tá bom? Ela só anda reto. Beleza? Bem, vamos lá. A questão 2 também perguntava a movimentação correta da torre. Beleza? Eu aumentei aqui um pouquinho a imagem para ficar mais fácil da gente ver, porque agora tem umas peças aqui no meio do caminho. Passou um caminhão ali, mas vamos lá. Agora tem umas peças aqui no meio do caminho, tá bom? Mas vamos lá. A opção 1, ela está errada, tá bom? Essa aqui é a opção 1, ela está errada. Exatamente porque a torre não pula a peça, tá? Então tem um bispo aqui no meio, ela não passa por cima do bispo para andar até aqui. Ou tem um peão aqui no meio, ela poderia até capturar esse peão, mas ela não passa por cima do peão para chegar até aqui. Aqui ela até vai, mas por esses dois lados ela não vai, por isso a opção está errada. Ela não pula a peça. Opção 2 é a correta, tá bom? Aqui, opção 2, ela é a correta. Exatamente porque ela pode ir para cima, pode ir para baixo, quantas casas ela quiser, ela pode parar aqui. Opa, desculpa.
ela pode parar aqui ou pode parar aqui, mas ela pode ir até o final, assim como ela pode parar aqui, mas ela pode ir até o final, ela pode parar aqui, mas ela pode ir até o final aqui para a esquerda, mas para a direita ela não pode chegar até aqui ou aqui, porque o bispo está no meio do caminho. Então ou ela vai até aqui ou ela captura o bispo. E eu só não mostrei capturando nessa imagem porque a gente vai ver a captura no exercício ali abaixo, tá bom? A opção 3, desculpa, a opção 2 era correta então. A opção 3 era errada porque, de novo, mostra pulando o peão aqui ou pulando o cavalo aqui e ela não pula a peça. A opção 4 também estava errada porque mostra pulando o cavalo aqui, até que estava certo, então vamos lá, um meio certo aqui, né? Mas a questão não deixa essa possibilidade, mas aqui para cima não poderia porque está pulando o cavalo e a torre não pula. E a opção 5 também estava errada, que era a mais errada de todas, porque mostra ela pulando o bispo, ou pulando o cavalo, ou pulando o cavalo do adversário, ou pulando a rainha do adversário. Nesse caso aqui podia até capturar o cavalo, podia até capturar a rainha, mas não poderia pular, tá bom? E essa era a questão 2, cuja alternativa correta era essa opção 2 aqui, tá bom? A questão 3 perguntava o movimento correto de captura da torre, tá bom? As próximas duas questões perguntam isso, qual o movimento correto de captura da torre. Só vou deixar um pouco mais complexo na outra questão. A opção 1 estava errada, é a correta, aliás, é a correta, desculpem. Exatamente porque ela está andando reto e chega aqui no peão, capturou o peão. Ou vai até aqui o cavalo, chega no cavalo e captura o cavalo. E aí, é bom a gente lembrar sempre, né? A torre não no xadrez não se captura pulando a peça, se captura parando em cima da peça que está sendo atacada. Então a torre vai andar aqui, chegar até aqui onde está o cavalo, pegar e ocupar a casa do cavalo e tirar o cavalo do jogo. Ela não pula, tá? Ela para em cima. Então essa aqui seria a opção correta. Opção 2 está errada porque a torre não fica fazendo essas curvinhas, tá bom? Ela andaria reto aqui e pegaria este peão, certo? Então tá errado. Opção 3 está errada porque, primeiro, ela tá andando aqui igual um cavalo. E depois ela teria pulado um peão para capturar esse cavalo. A torre não faz nada disso. Nem anda desse jeito, nem pula a peça. Então, essa aqui está errada. A opção 4 está errada porque mostra de novo a torre andando igual um bispo, na diagonal. Ela anda reto, tá bom? Anda reto para cima, anda reto para um lado, anda reto para o outro, anda reto para baixo. Ela não anda na diagonal. E a opção 5 também estava errada, que foi até uma brincadeira que eu fiz com uma peça, como se fosse uma peça de dama, né? Ela pegando e comendo. Comendo não. Capturando 3 peças, pulando 1, 2, 3 e capturando. Ela não faz isso. Quem faz isso é a dama no jogo de dama, tá bom? No xadrez não se faz esse tipo de coisa. Então aqui tem um monte de coisa errada, tá bom? Por fim, a última questão mostrava o movimento perguntava de novo o movimento de captura, né, da torre, e colocava mais peças no tabuleiro para ficar um pouco mais difícil e tal, né? E a opção 1 estava errada, exatamente porque assim, a torre vai reto, mas ela não pode pular, por exemplo, esse peão para pegar esse outro peão. Assim como ela não pode pular esse bispo para pegar esse cavalo, tá? Aqui no caso ela capturaria o bispo, mas não o cavalo. Ela pararia aqui. E aqui ela nem chegaria nesse peão. No máximo ela iria até aqui e não poderia pular o peão dela. Opção 2 está errada. Mostra a torre passando reto aqui até o rei, né? Num movimento avassalador aqui para capturar o rei, mas não seria o que poderia acontecer. No máximo ela pegaria esse bispo aqui e pararia por aqui mesmo. Ela não pode comer várias peças de uma vez ou capturar várias peças de uma vez. Beleza? Então tá errado. A 2. A 3 está errado porque aqui ela passou reto aqui pelo peão para pegar o bispo, coisa que ela não faz. No máximo ela pararia no peão. E aqui ela captura de novo igual a dama, né?
pulou um e pulou outro, ela não faz isso. Ela anda reto, mas não captura dessa forma aqui não. A 4 também está errada, tá? Primeiro porque essa torre preta aqui não poderia pular esse cavalo para chegar aqui nesse peão. E mesmo que ela chegasse, mesmo que não tivesse cavalo aqui, se ela chegasse nesse peão, ela não poderia pegar esse outro cavalo aqui. E aqui no máximo ela poderia pegar esse cavalo branco, não pegaria este peão branco, porque ela não pula peça. Tem que ficar bem gravado na nossa cabeça que torre não pula peça. E a opção 5 seria a opção correta, tá? Ela poderia andar até aqui e poderia vir até aqui e capturar este peão sem pular eles. Não tem peça nenhuma aqui no meio do caminho. Ou poderia vir aqui andar essas 3 casas e capturar esse peão porque não tem peça nenhuma no caminho. E essa era a opção correta, beleza? Pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte, assistam este vídeo. Depois de assistir esse vídeo, vão lá que eu vou colocar esse exercício novamente no ar para vocês tentarem fazer e tentarem ir melhor aí nele, agora com a correção. Tudo bem? Aí eu não vou corrigir ele de novo com o vídeo porque não vai necessitar, né? Porque vocês já tiveram a correção do vídeo, é só voltar nele e olhar. Tudo bem? Agora é boa tarde, né? Tava tentando gravar esse vídeo desde cedo e não estava conseguindo, mas boa tarde para vocês. E até o próximo vídeo. Um abraço aí do professor Guilherme de Educação Física e de Xadrez para vocês. Tudo de bom.